Paz do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com toda esta Assembleia, seja com todos os irmãos. E passou aí qualquer coisa, não é? É bom nós estarmos juntos, é bom louvarmos a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, só um momento enquanto nós vamos orar ao Senhor. E provavelmente há muitos assuntos que cada um tem no coração e nós não vamos orar por esses assuntos todos neste momento. No entanto, eu quero lembrar aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque nós neste momento vamos partilhar a palavra, nós vamos estar em comunhão com o Senhor através da sua palavra, e todos os assuntos que nos trazem alguma ansiedade, alguma perturbação, algum desfoque daquilo que nós estamos a fazer agora aqui neste momento, que sejam entregues no trono de Deus, aos pés do Senhor. A Bíblia diz-nos para nós não darmos ansiosos por coisa alguma, não é? Antes que todas as nossas petições sejam colocadas diante do nosso Senhor. E Ele é que nos dá aquela paz que excede todo o entendimento. Então que nós neste momento possamos estar em paz a ouvir as Escrituras e que nós possamos que a semente crie fruto. Então se há alguma ansiedade neste momento, coloque isso aos pés do Senhor Jesus. Não permita que isso perturbe de receber a bênção que as Escrituras trazem à nossa vida. Eles trazem, são vida para nós, transformação, renovação. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Queremos entendê-la, queremos respeitá-la, porque sabemos que ao entendê-la conhecemos um pouco mais de Ti. Aquilo que Tu quiseste dar a conhecer. E nós queremos conhecer-te, Senhor. Também queremos respeitar-te, da forma como Tu nos colocas para Te respeitarmos. Queremos agradar-te, da forma como Tu nos ensinas que Tu és agradado. Senhor, se há alguma coisa em nós neste momento que nos perturba, que nos tira o foco, que nos traz ansiedade, tira isso neste momento, no nome de Jesus. Porque nós queremos estar diante de Ti, em paz, a ouvir-te, Senhor. A ouvir o que Tu tens para nós todos, Senhor. Para que nós possamos ser edificados, para que Tu possas crescer em nós e ficar maduro em nós, para que nós possamos espelhar quem Tu és a todos aqueles que estão à nossa volta. E oramos isto no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Eu peço aos irmãos que possam abrir as Escrituras no Evangelho segundo Mateus. Podem sentar, desculpem, não disse, mas sim, podem tomar os vossos lugares. Nós vamos abrir as Escrituras em Mateus, no capítulo 13, e vamos ler do verso 24 ao verso 30, e depois lemos também do verso 36 ao 43. Então esta é a porção das Escrituras que nós vamos hoje mencionar e trabalhar e esperar. Então Mateus 13, versos 24 a 30, e depois posteriormente temos uma segunda leitura que vai do verso 36 ao 43. Então eu aguardo mais um pouco para que todos possam abrir e acompanhar a leitura pelas vossas Bíblias, e também, se tiverem essa necessidade, aqui atrás de mim vai ter a mesma tradução, ou seja, a mesma versão que nós vamos ler aqui. E diz assim esta porção das Escrituras. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele,
para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E agora a porção dos versos 36 a 43 diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esta é a porção, é uma segunda parábola, e para nós entendermos o que está aqui a acontecer, antes de mais nada, eu quero explicar o seguinte, eu quero dar uma afirmação. Esta parábola só terá sentido se nós tivermos esta afirmação bem consciente na nossa mente. Porque a parábola não diz de uma forma direta aquilo que eu vou afirmar, mas ela implicitamente está lá. Esta é a grande verdade, porque a pessoa que a falou tem esta afirmação em si mesmo. Então, antes de mais nada, quero fazer a seguinte afirmação: o Senhor Jesus é o Rei de toda a terra. Nós podemos ver isso no Salmo 24, o primeiro, que diz o seguinte: Salmo de Davi: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Lemos também em João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos o seguinte, dos versos 15 ao 17. Este, está a falar da pessoa de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que quer dizer que ele é o princípio, o principal, o mais importante. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou nele tudo subsiste. Nós temos muitas versões na nossa cabeça. A afirmação será sempre a mesma. Jesus Cristo, o homem, aquele que estava a ditar esta parábola, que estava a colocar esta parábola, ele é o Senhor de toda a terra. Dentro deste reino que ele governa, ele permite a Satanás e aos pecadores alguma liberdade ou certa liberdade. No entanto, ele continua rei sobre toda a terra e sobre tudo. Cada fase da história humana teve este princípio ativo, em que Deus sempre governou a terra. Ele sempre foi soberano. Ele nunca colocou isso em questão, nem hipotecou essa possibilidade ou esse governo. No entanto, nós vimos o governo de Deus através de momentos diferentes, através de épocas diferentes, através de pessoas diferentes. Deus semeou no mundo os seus filhos. O primeiro deles foi Adão. E foi através de Adão que Deus governou um tempo na terra.
Deus disse: governa a terra, mas ele continuava a ser o Senhor. No entanto, o diabo chegou e semeou o pecado no mundo e usurpou o lugar. No entanto, Deus continua a governar nesse momento. Deus continua soberano. Mas depois houve o momento dos patriarcas. Deus governou no mundo através dos patriarcas. Temos também o governo dos próprios monarcas, pelos reis, pelos sacerdotes, posteriormente pelos profetas. Deus sempre teve o governo ao longo da história da humanidade e nós temos isso em registro no Antigo Testamento. E depois, por principal, o próprio Deus governou encarnado na pessoa de Jesus. E ele entregou esse governo através dos apóstolos, porque o ministério de Jesus continuou, Deus a governar através dos apóstolos. E há um momento em que nós estamos, que é o momento da igreja, que é onde Deus governa no mundo através da igreja. Mas nós temos que entender o que é este governa no mundo. Jesus começa neste momento. Nós em Mateus não temos uma ordem cronológica, como temos em Marcos, como temos, na realidade o mais cronológico ainda é Marcos, mas nós não temos isso. Porquê? Porque Mateus está a tentar trazer a imagem e a certeza de que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E a forma como ele mostra isto, de uma forma teológica, é um fundamento teológico que ele monta ali. E nós temos 5 grandes sermões no Evangelho de Mateus. Temos o primeiro em Mateus 5 a 7, que é o Sermão do Monte. Depois nós temos o sermão quando ele está a enviar os discípulos, os 70, e ele está a dar o sermão muito inicial, muito principal, muito necessário de nós entendermos, e ele depois começa a falar em um sermão sobre o reino de Deus, para que nós possamos entender como é o reino de Deus. E ele fez-o através de 7 parábolas. E nós encontramos isso neste capítulo, em Mateus capítulo 13. E através destas 7 parábolas, em que nós começamos a ver o processo ou o início do desenrolar acerca do reino de Deus, ele começa com a parábola do semeador. E depois ele coloca esta parábola. E é o primeiro momento em que ele diz que o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus pode se comparar a... Era necessário isto estar ali, ainda que os discípulos não conseguissem entender a finalidade desta parábola. Tanto não entenderam a finalidade que lhe questionaram em casa acerca da parábola do joio no campo. E na realidade é muito interessante nós conseguirmos perceber isto, o caráter, a extensão, o valor e a consumação deste reino. Jesus, nestas 7 parábolas, ele está a apresentar estes 4 princípios acerca do reino de Deus, mas num período muito específico. Ele está a colocar a imagem do reino de Deus, está a explicar como é que o reino de Deus se desenrola, como é que ele se estende, qual é o seu valor e qual vai ser a sua consumação, quando é que ele vai tomar a sua perfeição. E esse tempo... é este tempo em que ele está a explicar que vai acontecer quando Cristo for rejeitado e até ao seu retorno em glória. E nós estamos a viver esse tempo. Porque o Cristo foi rejeitado, foi morto, ressurgiu, ascendeu, deu uma missão à igreja e a igreja está à espera do seu retorno. E é no seu retorno, e esta época, é aquilo que Jesus está a mostrar estas 7 parábolas. Estas 7 parábolas descrevem o reino de Deus e a forma como ele se estende, o seu valor, a sua consumação. E neste momento aquilo que ele está a mostrar é a extensão e o poder do reino de Deus. E nestas 3 parábolas, que nós só lemos uma, trigo e joio, existe também ainda o grão de mostarda e a do fermento, mas logo a seguir a estas 2... Mateus tem a necessidade de dar o registro de porque é que Jesus ensinava por parábolas. Se vocês virem no vosso texto, vocês vão ver aqui a parábola do joio ou do trigo e do joio. Depois vocês vão ver ali um título que diz a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e depois porque é que Jesus ensinava por parábolas. E depois então ele introduz
a explicação, a questão que os seus discípulos fizeram acerca desta parábola. E é necessário nós entendermos esta parábola, porque muito tempo na nossa história de igreja nós já fizemos muitos erros por não entendermos este grande princípio do reino de Deus neste específico período. Desde a rejeição do Cristo até ao seu retorno em glória. Então a parábola como eles ouviram, versículo 24... Ele diz, outra parábola lhes propôs. A primeira era do semeador, mas ele agora está a propor outra parábola para descrever o reino de Deus. E disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a atenção de uma coisa, a atenção do seguinte, por isso é que eu comecei com esta afirmação, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Tudo isto lhe pertence. E aquilo que ele está a mostrar é que houve um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Não foi no campo alheio. Ele tinha um propósito para esta sementeira. E ele vai concluir esta colheita. E ele vai desfrutar desta colheita. Ninguém consegue impedir esta colheita. Mas houve um inimigo, versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Sabe que no âmbito agrícola, quando isto acontece, semear joio no campo do trigo de outra pessoa, é uma maneira de boicotar a produção de uma boa colheita para o seu vizinho ou para o seu inimigo. Era a forma como tirar ou retirar o seu sustento. Era a forma como minar completamente o seu campo e lhe retirar o sustento para a sua casa. Naquela época, a própria lei romana tinha uma lei que determinava uma punição para quem fizesse isso. Então os discípulos estavam a ouvir uma coisa muito interessante, que era do tempo deles. Eles conseguiram entender aquilo de uma forma clara. Aquilo que Jesus estava a dizer de uma forma literal, eles entenderam. Eles não conseguiram entender o porquê de Jesus estar a ensinar aquilo. Porque literalmente nós estamos a ver que um homem que tem o seu campo e semeou uma boa semente está à espera de uma boa colheita. Mas enquanto os homens dormiam, porque é razoável descansar, é razoável dormir, houve um inimigo que foi lá semear naquele campo que não era dele, era alheio a ele, foi lá semear joio para minar aquele campo. Havia uma punição em termos de lei. Os discípulos automaticamente começavam a discernir aquelas coisas de uma forma natural. Ok, eu já sei onde é que isto vai dar. Vai haver uma punição. E os homens deste Senhor, o Senhor vai enviar estes homens, os homens dele já à cata de quem semeou isto. Os discípulos eram como nós, vingativos. De uma forma natural, o nosso impulso é ser vingativo. Mas o Senhor diz que dele é a vingança. Não nos cabe a nós fazer esse juízo. Esse juízo cabe ao Senhor de toda a terra. Versículo 26 diz, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Eles já estavam à espera deste cenário. Eles queriam ver o que é que vinha a seguir. A lei romana, então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Eles não ficaram espantados, ou eles não ficariam espantados, se fosse apenas umas ervas daninhas, porque isso era natural. E isso chegava-se lá e tirava-se. Eles ficaram espantados e chocados, porque o campo estava minado, completamente minado de joio. Alguém tinha boicotado, saboteado aquilo. Havia aí uma sabotagem. Versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Tem completa consciência de quem é o culpado, de quem é o autor deste crime. Mas os servos lhe perguntaram, e isto, os discípulos reviam-se nisto, queres que vamos e arranquemos o joio? Eles viam-se nisto. Jesus tem esta explicação exatamente porque vai ao encontro natural de nós, ao nosso encontro natural. Ok, está joio no trigo, não vamos misturar as coisas, vamos arrancar o joio? E o que é que o mestre diz? Não. Ele não tenta explicar muita coisa. Ele diz redondamente, claramente, de uma forma muito simples, sucinta, não. Replicou ele, para que ao separar o joio,
não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E esta é a narração. Isto é o que eles ouviram de uma forma literal, e eles perceberam de uma forma clara, como uma criança conseguia entender. Ok, então não vamos fazer isto até ao final da colheita, então no final da colheita nós vamos recolher primeiro o joio, e depois vamos atá-lo e queimá-lo. E quando olharmos para o campo ele está limpo. Então vamos e recolhemos o trigo e vamos colocá-lo no celeiro. Ele vai ser uma boa colheita. Eles entenderam isto, mas eles não entenderam o que estava por detrás disto. Porque Deus, o Senhor Jesus, estava a mostrar como é que o reino de Deus se era processado. Como é que ele existia, como é que ele progredia, qual era o seu valor e como é que ele ia ser consumado. Quando, na cabeça deles, quando é que nós vamos ser libertos do poderio romano? Esta para ele era a consumação. Quando é que isto é consumado? Então a realidade é que nós temos aqui 3 momentos em comparação desta parábola que nós podemos comparar com aquilo que Jesus ensinou na declaração de que a boa semente, quem era o homem que semeava, que era o filho do homem, a boa semente são os filhos do reino, o inimigo que semeou é o diabo e o joio são os filhos do maligno. E ele mostrou também quem eram os ceifeiros. Quem eram? Quem é que ia fazer a colheita? Os anjos. Somos nós os anjos? Não. Então o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é semear. Já vamos ver então. Há aqui um momento que eu quero fazer aqui uma comparação. Da mesma forma que o inimigo semeia o joio entre o trigo, ouça, esta palavra é muito importante, entre o trigo. Porque não há um campo onde nós nos possamos isolar como igreja, ou somos chamados para nos isolarmos como igreja, para estarmos separados do joio. Deus sabe isso desde o início. E esse é um processo de santificação para nós. Já vamos ver como. Como o inimigo semeia o joio entre o trigo, assim Satanás se opõe ao crescimento do reino de Deus. E nós vemos isso através dos versículos 24 e 28 e na explicação 37 e 38 no início desse versículo. Então, na interpretação que Jesus dá aos seus discípulos em privado, Jesus dá nome às figuras usadas nesta parábola. Então, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Agora, a realidade para nós é, se eu perguntasse a alguns dos jovens ou a algum dos adultos, quem é o Filho do Homem? O que é que vocês me responderiam? Jesus. Mas eles não responderiam isso. Eles responderiam o Messias, o Cristo, aquele que Deus irá enviar. Porque na realidade este é o título com que Jesus mais usa para se identificar a si mesmo. Porque cada vez que ele introduz este título do Filho do Homem para ele está a dizer que é o Filho do Homem que está mencionado em Daniel capítulo 12. Aquele que virá com espada, aquele que virá reger. O Filho do Homem que trará o juízo. E na realidade em Daniel 7, versículo 13 diz: o Messias é edificado pelo Filho do Homem, e então ele está identificando ele mesmo como o Messias, o Deus encarnado, nesse mesmo título. Os judeus sabiam muito bem que este título messiânico era atribuído assim. O Filho do Homem era atribuído como um título messiânico, aquele que os iria livrar, mas eles não entenderam que era do pecado. Eles pensaram que era do poder das nações em volta. E quando Jesus foi levado ao Sinédrio e se identificou como o Filho do Homem, os líderes religiosos perguntaram: logo, és tu o Filho de Deus? Isto está em Lucas 22:70. Então nós entendemos claramente que na mente do Sinédrio, dos discípulos, dos fariseus, dos saduceus, de toda aquela malta em Jerusalém, Filho do Homem era igual a ser Filho de Deus, a ter o título messiânico. E é bom nós lembrarmos o versículo 24 mais uma vez: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente aonde? No seu campo. Ele é soberano.
Ele é o rei de toda a terra. Sabe que em Romanos 8 está-nos descrito que o mundo, a natureza geme pela redenção. Sabe para quê? Para que todas as coisas dentro deste que nós conhecemos lhe sejam retomados novamente em seu poder. Naquilo que é a sua manifestação plena, ou seja, nós é que estamos a comandar isto e estamos a tratar disto de uma forma muito má, mas quando for Deus a reger as coisas novamente, em todas as coisas, em todo o tempo, então a terra geme para que isso aconteça. E em Apocalipse 6 nós vemos isso acontecer. Sabe quando? Quando o juízo começa a crescer, a cair dos céus. Quando o próprio Messias, o Cristo de Deus, o Cordeiro e o Leão, começa a desenrolar o rolo, a quebrar os 7 selos. Apocalipse 6. Então Deus começa a trazer o seu juízo. E vemos que Deus, o Senhor Jesus, está a semear a semente no mundo que lhe pertence. É o campo dele, é o reino dele. Ele criou tudo e colocou Adão e Eva para reger esse mundo, mas Satanás veio e usurpou tudo, mas ele continua a ser o governador supremo. Ele criou e ele vai reclamá-lo. O mundo geme por causa disso. Assim o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, semeia o seu próprio semente no seu próprio campo. Agora, o que é boa semente? O que é que eles entenderam como boa semente? Eles ouviram que eram os filhos do reino. E a boa semente são os filhos do reino, e significa que é o Senhor que coloca os seus filhos no seu reino, no seu mundo, naquilo que lhe pertence. Agora, não pensemos nós que isto é que nós viemos ao mundo como trigo. Porque é bom nós termos a intenção claríssima de que nós todos nascemos como joio. Só a sua palavra é que nos regenera. Nós só chegamos a ser trigo nesta colheita boa de Deus quando nós pela palavra somos regenerados e levados ao arrependimento. E quando nós estamos no arrependimento, nós percebemos que não temos salvação em nós mesmos. Que precisamos de um Redentor. E quando olhamos para Jesus, vemos que Ele é a única salvação. E nós clamamos a Ele com tudo o que está em nós, com todas as forças. Não é assim que nós dizemos muitas vezes quando estamos a pregar o Evangelho às outras pessoas. Infelizmente, não é assim. Nós queremos que as pessoas entendam o Evangelho de uma forma fácil, de uma forma agradável, de uma forma que vai poder ser adicionado à sua vida. E o Evangelho não vem ser adicionado a nada. Ele vem rasgar com a nossa velha vida. Ele vem matar o nosso homem interior. Ele é a boa semente que nasce dentro deste campo que está minado de joio, começa a nascer o trigo e ele começa a tomar a conta. Nós nascemos todos como joio. Mas graças a Deus, pelo seu Filho amado, porque se deu por nós, entregou por nós, para que nós pudéssemos ser influenciados e transformados pelo Evangelho, para hoje podermos dizer que somos trigo. Então Deus semeia os seus filhos do seu reino em todo o mundo. Estamos a lembrar em quê? Este é o período e que Deus está a mostrar qual é o período que Ele está a semear os seus filhos. É através da cruz e da ressurreição de Cristo. E Deus, através do Senhor Jesus, Deus disse-lhes o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, eu vou semear-vos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouçam, Ele disse que estaria conosco até ao final dos tempos. Sabe qual é o final dos tempos? É o final do tempo, do século, na consumação desta glória de Jesus, quando Ele reinar por todo o sempre, com a sua igreja. Mas agora quero lembrar o seguinte: como o joio e o trigo crescem juntos nesse campo que lhe pertence, assim Deus permite que pessoas malignas coexistam neste mundo com o seu povo. Deus permite. Conseguem entender isso?
Não, porque se nós fôssemos armados em ceifeiros, isto não é uma coisa tão alheia à nossa mente. Nós já estudámos sobre estas situações. Os filhos da igreja, os filhos do reino são realmente a igreja, todos os membros da igreja. E nós não estamos aqui por acaso. Nós somos plantados pelo Senhor e também não somos chamados ao isolamento. Nós fomos plantados neste mundo. E por muitas razões, mas eu vou só ministrar duas, que eu espero que sejam bem claras para nós. Em primeiro lugar, é para nós podermos ser desenvolvidos, amadurecidos, através dos problemas que o mundo nos causa. Por isso é que ele disse, na parábola, não, arranquem o joio. Sabe porquê? Senão o meu trigo não se desenvolve como eu quero. É por isto que Deus permite que o joio se desenvolva juntamente ou entre o trigo, porque o trigo vai ficar cada vez mais maduro e amadurecido, desenvolvido, maduro, através dos problemas que o joio lhe traz. O campo não é a igreja. Como muitas vezes pregam, literalmente, só metem como o mundo seja a igreja. Ora, quando os discípulos perguntaram o que é que ele queria dizer, o que é que ele disse? O campo é o... Não vale a pena interpretar mais. Jesus Cristo é o interpretador da própria Escritura, porque Ele é a palavra. Não vale a pena nós dizermos que é na igreja, que o campo é a igreja. Não, o campo é o mundo. O próprio Jesus diz isso. O campo não é a igreja. Se o campo fosse a igreja, então não tínhamos o direito à disciplina dentro da igreja. Porque nós não podíamos excomungar ninguém da igreja quando a impenitência está em ação. Impenitência quer dizer que a pessoa não quer de maneira nenhuma se arrepender. E em Mateus 18, o próprio Jesus ensina-nos que essa é uma via para a impenitência visível no meio da congregação. Quando alguém não se quer arrepender do seu pecado, depois de lhe ser mostrado várias vezes e pela congregação, então ele é convidado a sair. Se fosse na igreja, então nós não tínhamos o direito à disciplina na igreja. Não poderíamos expor um herege nem lidar com o pecado de maneira nenhuma. E isso não é o que Jesus ensina, nem em Mateus 18, nem nas próprias epístolas através do apóstolo Paulo. Aliás, nós vemos logo em Atos 5 que o próprio Senhor Jesus mostrou isso de uma forma claríssima, que é Ele que governa através do seu Espírito nesta era. Quando Ananias e Safira chegaram perto dos apóstolos a querer fazer boa figura e mentiram acerca do valor que tinham vendido a sua propriedade. E o próprio Espírito Santo retirou-lhes a vida naquele momento. Pau! Quando lhes foi mostrado o seu erro. Então o melhor é mesmo interpretar tal qual como Jesus interpretou. O campo é o mundo. E nós somos semeados onde? No mundo. Não podemos fugir dele. 1 Pedro 5,10 diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem teima em andar sempre isolado, não consegue ter esta prática que o Senhor Jesus nos está a mostrar, de ser desenvolvido, ser fundamentado, de ser firmado, de ser fortalecido, de ser amadurecido. João 16,33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então uma das primeiras características que nós podemos ver porque é que o joio é semeado entre o trigo e ele não é arrancado logo no início, é porque a igreja desenvolve a sua maturidade segundo ou no meio das aflições que são produzidas por esse mesmo joio no mundo em que partilhamos. E em segundo lugar, ele também planta a sua semente neste mundo para que nós possamos influenciar.
Não é só para nós sermos influenciados, amadurecidos, fortalecidos, firmados, fundamentados na boa semente, na palavra deste reino. É para que nós possamos influenciar outro joio a ser transformado pela palavra em trigo. Para que ele possa ser colhido no dia da colheita. E ser levado em glória e não para uma fornalha de fogo ardente, onde há ranger de dentes e sofrimento eterno. Jesus conhece a nossa inclinação, a nossa falta de entendimento. Versículos 27 a 28 diz: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? A resposta de Jesus é clara e direta: não. A sementeira de Deus convive dia a dia com a sementeira de Satanás em todos os lugares. Em todos os lugares. Nós não temos que temer o nosso inimigo. Temos é que sujeitar-nos a Deus em primeiro lugar. Resistir ao diabo. E ele não consegue nada connosco porque ele foge de nós. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós estamos semeados em todos os lugares e nós desfrutamos também da mesma graça comum. Como em Mateus 5 diz, que ele faz nascer o sol para todos e faz cair a chuva para todos, bons e maus, justos e injustos. Esta é a graça comum que nós partilhamos entre trigo e joio e que nós também desfrutamos enquanto ainda éramos joio. E hoje estamos gratos a Deus porque somos trigo. Assim o Senhor nos coloca no mundo não só para sermos aperfeiçoados e amadurecidos pela pressão do sistema das trevas que reina neste mundo, num sub-reino, mas para influenciarmos o joio pela pregação do Evangelho a ser transformado em trigo. Nós conhecemos uma era da igreja muito pobre, muito podre, chamada a Inquisição, em que a igreja não entendeu que não tinha que arrancar joio no meio do trigo. E mais, claro, nós sabemos que eles até queriam mataram foi a verdadeira igreja, andavam à procura de matar a verdadeira igreja. Mas a realidade é essa, nós não fomos chamados para ser os ceifeiros. Nós somos chamados para ser os cooperantes desta sementeira dos filhos do reino. Os seus discípulos já tinham ouvido João Batista falar sobre isto. E agora eu quero mostrar que como o joio e o trigo são separados, no final, assim o juízo divino no final dos tempos também fará separação final. É o juízo divino. Não é o juízo da igreja. É o juízo divino. E os seus agentes são os anjos. E isto é extraordinário. Os seus discípulos já tinham ouvido João Batista ter uma conversa semelhante relativamente ao reino de Deus. Logo no início, quando ele estava a batizar, ele disse assim em Mateus 3, 11 a 12: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E nós sabemos que houve ali 2 discípulos, quando os samaritanos, no momento em que Jesus estava a passar por Samaria, porque ele já ia em direção a Jerusalém para a sua morte, para o seu juízo, que no fundo era o nosso, para o seu julgamento, que no fundo era nosso, em nosso favor. E ele já estava com um semblante marcado. Diz as Escrituras que quando os samaritanos viram que ele ia para Jerusalém, não lhe deram guarida. E houve 2 discípulos, Tiago e João, que se viraram para ele e disseram: queres que nós mandemos vir-se fogo do céu e os queima todos? Está a ver este juízo? E o que é que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito sois. O que ele está a dizer é: esse não é o vosso trabalho. Depois da ressurreição de Cristo, os discípulos perguntaram-lhe assim no próximo da ascensão: é agora que tu vais colocar o teu reino em ação? E ele disse: isso não é para vocês terem a noção. Isso não é da vossa conta. Vão e semeiem, porque eu vos envio ao mundo.
agora em Jerusalém, depois em Samaria e depois até aos confins da terra. Essa é a vossa missão, não é ajuizar. E eu quero terminar, eu peço ao grupo de louvor que possa vir até aqui acima, e eu quero terminar com a mesma afirmação com que eu iniciei a partilha. Jesus Cristo é o Rei, Ele é o Governador, Ele é Supremo, e Ele sempre teve o direito de julgar a nossa vida com justiça e verdade. Mas agora, depois de carregar a nossa cruz, depois de carregar com os nossos pecados, com as nossas faltas, com as nossas falhas, com o nosso erro, levando os nossos pecados daqueles que na realidade se arrependem e se arrependeram, Ele fez-nos trigo e hoje nós somos uma boa colheita. Mas sabe, cada vez que nós virmos joio, nós temos que lembrar o seguinte: a minha missão não é declarar que ele é joio, é declarar a palavra de Deus para que ele se torne trigo, se assim for da vontade de Deus. E enquanto ele não se tornar trigo, eu posso acreditar que ele é uma pessoa que Deus vai usar. Eu agora já não estou a falar em joio, estou a falar em pessoas que Deus vai usar para que eu seja cada vez mais fortalecido, fortificado, fundamentado na palavra de Deus, para que eu me venha a tornar cada vez mais maduro. Então é isto que nós podemos ver. Jesus Cristo, Ele sim é o autor desta sementeira. Ele é que é o dono do campo. E Ele é que é o dono das sementes. É Ele que está a colocar as sementes no campo, que é o mundo. Quem somos nós diante de tão grande glória, de tão grande majestade? Bom é que nós entendamos que nós temos o grande privilégio de cooperar com este lavrador, com este agricultor, com este bom Senhor, com este bom governador, com este Deus Supremo. Bom é termos o privilégio de podermos fazer isto. Então vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus.